Bom, e nesse espaço, conversando sobre contabilidade, aqui Sérgio Moraes. Serginho, prazer em tê-lo novamente aqui no programa. Parabéns aí, um sucesso grande, não só esse espaço, como as tuas participações aqui. Só tem... Porque, na verdade, esse espaço é exatamente para suprir essa lacuna. Tem muita gente que tem uma empresa e nem sabe que é necessário contador e que o contador pode trazer benefício para ele, não é verdade? Com certeza. Bom, por que contratar nós estamos na época, né? Contratar um contador para declarar o imposto de renda que vence dia 30 de abril. Isso. Desde o início de março já está sendo recebido as declarações de imposto de renda. Porém, até o momento, um percentual muito pequeno entregou as declarações. Muitos talvez até porque tenham dificuldade de declarar da forma correta, por não saberem. Então, nesses casos, contar com a experiência de um contador, de um profissional da contabilidade, é muito importante para que ele não venha a ter problemas com o leão, com a Receita Federal. Agora, é bem coisa de brasileiro, né? Se fosse para receber uma grana, na hora que chega aqui no banco está para receber, o pessoal vai todo no primeiro dia, enche. Agora, quando é para fazer um acerto, que é uma coisa que tu não sabe o que vai acontecer, como é mais trabalhosa, o pessoal deixa para o último dia e depois daquele problema, daquela confusão, né? Então, não deixe para o último dia, contrate um contador e faça isso porque realmente há muitas nuances, muita complexidade de normas que mudam de ano para ano, e isso estabelece parâmetros diferentes da questão que pode, inclusive, beneficiá-lo. Tem muita gente que paga mais imposto do que deveria pagar, do que é legal pagar. Então, o contador é fundamental nisso. Mas, Sérgio, quais os erros principais e mais comuns na declaração de imposto de renda? Pois não. A Receita Federal elencou diversos tipos de erros, né, que são mais comuns. Um deles, por exemplo, é a omissão de declaração de uma segunda fonte de pagamento pelo titular. O titular, de repente, declara na sua declaração a fonte principal e esquece de declarar os aluguéis, os honorários profissionais que eventualmente tenha recebido, pensão alimentícia e também aposentadoria. Então, essa é uma das principais situações. A segunda principal situação é não informar rendimentos dos seus dependentes, né? Então, normalmente a pessoa não tinha um trabalho, o filho passou a fazer um estágio ou algo assim, então ele informa como dependente, mas não informa o rendimento. Também o fato de incluir o como dependente de uma forma incorreta. Por exemplo, muitas vezes um casal acaba cada um informando o filho como dependente e só pode utilizar um único cônjuge que pode utilizar. Por exemplo, se também uns avós, de repente, serem responsáveis pelo neto, né, numa determinada situação, custeio todas as despesas e tal, mas se eles não têm a guarda legal desse dependente, eles também não podem fazer o abatimento. Um outro dado também importante é com relação àquela informação do imposto retido na fonte. Então, existem pessoas que informam um valor retido maior do que aquele confirmado pela fonte pagadora. Também, no caso, tem a situação de despesas médicas realizadas que não foram realizadas efetivamente pelo contribuinte, nem pelo seu dependente ou até de pessoas terceiras, né? De plano de saúde, consultas médicas, clínicas, como se fosse de cada um deles, né? Também a contribuição de empregados domésticos, se porventura não foi recolhida, eu não posso considerar, posso ter um empregado doméstico, posso até não ter, digamos, ter pago tudo e ter deixado pendente a contribuição. Se eu não paguei a contribuição, eu não posso efetuar essa dedução. Ressalte-se que nesses casos, por exemplo, nem tudo, digamos assim, demonstra má-fé, né? Então, o que a gente aconselha? Que o contribuinte acompanhe a entrega, digamos, o processamento da sua declaração pela internet, da Receita Federal, ele vai observar se efetivamente a declaração dele foi processada e está tudo ok, ou se está apresentando alguma dependência. E até o final do ano, há a possibilidade dele poder retificar a declaração sem ter qualquer problema com a Receita Federal. A partir do ano seguinte, ele passa a poder ser notificado e aí, então, de repente, já teriam multas de 75% e ele não pode fazer mais qualquer retificação. O que eu recomendo é que a pessoa, então, faça uma autonotificação, porque ele pode esperar 4, 5 anos para receber essa notificação e ficar aquela pendência lá. Então, eu recomendo que a partir do ano seguinte, ele peça, então, a autorretificação
notificação e com isso, então, ele vai apresentar, digamos, a sua declaração, a documentação correspondente, né, para que o fisco possa analisar e ver se está tudo correto. Porque tem casos, né, que está correta a declaração, mas a Receita não tem o conhecimento, principalmente de casos de indenizações trabalhistas, assim, na justiça, né, onde a Receita não sabe, às vezes, o número de meses que aquilo ocorreu, qual foi o gasto que ele teve com os advogados para poder fazer essa operação. Então, para evitar que, de repente, ele acabe sendo notificado, no momento que o correio vai 3 vezes no local e não acha o contribuinte, ele devolve e aquela notificação se dá por edital. E aí ele depois não vai ter como, a não ser entrar judicialmente para poder prevalecer o direito dele, então. Sérgio, o importante é ressaltar para as pessoas que hoje, com a informática, com todos os processos tecnológicos, né, a Receita Federal cruza muitas informações, então não tem como fraudar a Receita Federal. E ao fraudar, ou de maneira aleatória, ou sem querer e tal, ou mesmo querendo, a pessoa vai acabar tendo que pagar isso, acertar as contas com a Receita Federal. Então é importante que as pessoas tenham isso bem devidamente esclarecido, né? Bom, tem uma outra questão que diz respeito aos ganhos de capital, seja financeiro, seja da venda de bens móveis, imóveis. Como é que devem ser declarados? Por exemplo, um casal, como é que ele vai declarar a venda de um imóvel? Essas coisas, como é que é a declaração desse tipo de ganho de capital? Bem, como eu até falei numa outra entrevista anterior, o ganho de capital, ele é devido, né, digamos, não no final do ano, por ocasião da declaração de ajuste, ele é devido no mês subsequente à realização daquela venda. Se ela for vendida a prazo, também o pagamento se dilui conforme o percentual do recebimento, né? Mas, mesmo ele tendo que pagar no mês subsequente, né, ele faz isso num programa à parte, né? A Receita tem um programa à parte para o cálculo do ganho de capital. E esse ganho de capital, digamos, esse programa à parte, depois no final do ano, ele tem que ser importado para dentro da declaração para fazer parte da declaração em si, né? Então, o recolhimento do ganho de capital, ele é mensal, porém, a declaração, a Receita só toma conhecimento quando ele entrega a declaração de ajuste anual. No caso da pessoa física, também, quando ela tem algum rendimento, como pensão alimentícia, honorários profissionais de outras pessoas físicas, ela também tem que fazer esse recolhimento mensal através de um DARF, pelo Código 0190, que é o Carnê-Leão, né? Então, ele tem que fazer esse recolhimento todos os meses. E muitas pessoas têm efetuado, fazem, digamos, na declaração de ajuste, informam aqueles valores e pagam, então, dentro das prestações normais de abril até novembro, eles pagam o imposto embutido dentro daquela situação. Só que a Receita, ela está notificando, né, esses contribuintes e cobrando uma multa de 50% sobre o imposto devido, uma vez que ele está recolhendo fora de época, ele está postergando o recolhimento de imposto. Então, isso é muito importante de alertar, porque muitas pessoas têm feito dessa forma. Com certeza. Como tu falaste há pouco, Silvio, a Receita tem um sistema de informática, né, digamos, muito grande, né, hoje em dia, que cruza ao mesmo tempo diversas plataformas. No passado, isso passava despercebido pela Receita Federal. Hoje não passa mais. E, como se vê, acaba pagando depois 50% do imposto devido, sem necessidade nenhuma, né? Tá certo. Sérgio, obrigado pelos teus esclarecimentos. Eu acho importante isso, né, que realmente tem tido um bom retorno esse espaço aqui, porque muitas pessoas até não sabem, né, o que fazer. Tem muitas pessoas criando novas empresas, né, pessoas físicas, saindo do seu trabalho, criando empresas, elas se tornando pessoas jurídicas. E a pessoa jurídica tem, naturalmente, uma conformação diferente do ponto de vista do relacionamento com a Receita Federal. Isso é importante ela saber, e saber que ela pode estar sendo prejudicada sem querer, mas pode se beneficiar se ela tiver uma orientação do contador. Não é isso? Com certeza. Obrigado e até a outra semana. Se Deus quiser. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Fica um pouquinho aí. Conversando sobre contabilidade, então, que volta esse espaço aqui no programa semana que vem.